traduziram aquilo que sempre fora a essência de Atenas. Só. Aquilo que sempre for a essência de Esparta. O próprio termo politeia de Atenas, politeia de Esparta, aquilo que é a forma da polis, aquilo que é a essência imutável da polis. Nós modernos, que essência o quê? São átomos que se organizam diferentemente, mas não tem a menor diferença entre o papagaio, o periquito, o elefante, a pedra, o sol e eu. São os mesmos átomos que se combinam em quantidades variáveis. Mas é só isso, eu posso medir, pesar, compreender, e para eu dominar a natureza eu tenho que entender essas leis. É uma racionalidade que é instrumental a nossa dos modernos, não é? E talvez o problema seja esse excesso de racionalidade instrumental, já que eu posso dominar tudo, que eu tenho poder, né, de uma vez conhecendo neutralmente alguma coisa, e o problema é exatamente isso, esse mesmo nunca é neutro. Eu nunca vou estar fora de mim mesmo, da linguagem, não vou dominar. O problema, o fracasso de Kelsen, o fracasso do neopositivismo nos mostra isso. Por isso a nossa solução hoje é o inverso. Nós somos linguagem. Nós somos paixão. Por isso, voltando lá a Platão, na própria ciência dura, exata, o que eu tenho controle público, comitês de ética, ciência perigosa, ela tem que ser controlada. Não existe conhecimento neutro. Qualquer conhecimento é vinculado, é datado, é marcado por nossas concepções e crenças. Por isso, quando eu refuto uma tese científica, eu provo que ela foi científica. Uma tese teológica, uma tese religiosa, ela fez a refutação. Uma questão de pura crença. Não é que não seja válido, é válido para o domínio dela. Todo mundo precisa de crenças. Comecei até falando disso. É óbvio que eu ficaria louco se eu não tivesse tido essa válvula de escape. E há momentos que serei, não tem outra coisa para salvarmos isso mesmo. Mas o moderno é exatamente essa aposta de que eu não vou resolver meus problemas abrindo uma ave e achando que está resolvido, rezando 3 Ave Maria, né? Mas eu vou poder ver o problema e lidar com ele quando eu posso ver e lidar com ele. Tá certo? O problema que a gente vai descobrir é que a própria ciência estava fazendo esse papel de mito, irracional. Ela própria era o problema. No campo do direito, o problema é eu achar que eu soluciono fazendo leis. Eu crio o problema fazendo leis. O problema é o problema da aplicação. Cada vez mais nós aprendemos historicamente isso. O primeiro momento da invenção do constitucionalismo foi esse, de achar que o centro de tudo era o legislativo. Durante todo o século XIX, as pessoas tinham certeza absoluta de que o centro do ordenamento jurídico era o legislativo. E que o problema é que as leis não tinham sido bem feitas. No século XX, após a Primeira Guerra Mundial, nós já vamos saber que o problema é o executivo. Leis programa, leis muito mais complexas, leis que visam mudar a sociedade, leis que recobrem todo o espectro do social, não é isso? Mas que a gente sabe que a execução pelo Poder Executivo ali daquelas leis é fundamental, vai alterar o sentido delas. Então, no primeiro momento, eu tinha um esquema de abordagem da lei que era extremamente pobre, uma subsunção. As técnicas de abordagem do profissional em direito das leis se resumia a isso. Um mero silogismo em que eu teria uma subsunção. Nessa segunda etapa, não. Eu já tenho toda uma criação muito mais sofisticada. É preciso que o intérprete faça uma análise sistêmica.
que dispositivo tem sentido no todo, ele não se prende à vontade do legislador, mas à vontade do sistema, não é isso? Essa vontade do sistema é dinâmica, requer uma leitura histórica que eu faça também ao longo da vida daquela lei, quais os sentidos que esse princípio pode concretamente ir ganhando. Enfim, toda uma metodologia que vai sendo desenvolvida de 3 análises básicas que eu passaria a ter que fazer agora. A análise sistêmica, a análise finalística, uma lei tem um fim, ela não é nunca o fim em si mesmo, que a análise sistêmica vai esclarecer ainda mais, e mais ainda, vou poder ver isso, sentidos distintos que esse elemento permanente adquire ao longo da história. Até porque em sociedades complexas como a nossa, aquilo que é permanente é somente aquilo que é móvel. Uma lei é permanente precisamente porque ela é texto. E como texto, ela nos acompanha nos diferentes contextos. A cada mudança social, profunda na gramática de práticas sociais, nós lemos aquele texto de uma nova forma. E não entendemos até como gerações anteriores puderam ler aquilo de outra forma, porque para nós é evidente que é isso que está ali. Tá certo? Por isso o direito moderno só se dá a conhecer por textos, seja no comum law, seja no civil law, mas sempre textos. Textos nos acompanham, textos requerem um contexto, textos sem contexto não é nada. Correto? E novos contextos iluminam novas possibilidades de leituras desse texto. E como o próprio Kelsen salientava, é claro que norma não é texto, mas o sentido que eu sou capaz de ouvir, de aprender naquele texto, ou de vários textos. Correto? Portanto, tudo isso vem crescendo que permite eu acreditar nessa relação que a Constituição instaura. Uma Constituição define a base dos direitos, quais são os direitos fundamentais. Uma Constituição define a base da política, quais são os órgãos máximos de poder. E a Constituição, se ela funciona bem, articula isso. E permite que distinguir direitos, política, essa relação se dê de uma forma produtiva. O direito moderno não é nada sem política moderna. Se o direito moderno é um conjunto de normas gerais abstratas, que equivale isso sem o elemento coercitivo, da imposição coercitiva à observância de todos da política moderna, ou seja, do Estado. Eu preciso do aparato estatal que dê efetividade ao direito. Por outro lado, a política moderna, ela não tem solução para a sua legitimidade fora do próprio direito. Da autorregulação que a comunidade se tem a si própria. Não há direito divino. Não há como fundamentar o poder alegando que essa família nasceu para isso. A faticidade do poder é evidente. Ele claramente vem de cima para baixo, e a